Localize comigo o livro do Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga: estou pronto. Queridos, eu quero ler 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 1 e, na sequência, o versículo 13. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampe à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Queridos, por gentileza, seja profeta de Deus para alguém essa noite. Olhe para ele, para ela e diga: fica tranquilo, o Senhor pelejará por você. Isso, foi só um ensaio, agora profetiza de verdade: fica tranquilo, o Senhor pelejará por você. Meus irmãos, confesso que hoje é um desafio para nós, né? Foram 3 dias de conferência que foram inexplicáveis. Deus agiu de forma tremenda. E aí eu fiquei me perguntando o que pregaria depois desses 3 dias. Graças a Deus saímos daqui reabastecido, cheio da presença, da glória de Deus de forma sobrenatural. Você que esteve aqui, você sabe do que eu estou falando. Você que não esteve, você deixou de receber muito. Mas eu acredito que ainda existe uma porção da parte de Deus para ser liberada aos nossos corações essa noite. Tem alguém que acredita nisso? Meus irmãos, você já parou para pensar que existem algumas coisas na nossa vida que ela sempre tem sempre o poder, parece que, de retornar. Existem algumas coisas que parece que você vence, parece que você passa, mas parece que ela tem o poder de retomar. É como uma doença que, quando entra em remissão, os médicos olham e falam: está sob controle, está tudo bem, está tudo certo, mas depois de um determinado tempo, parece que de alguns anos, parece que ela ressurge, e ressurgia com ainda mais força. Até parece com relacionamentos tóxicos, que você pensa ter vencido, que você acredita ter lutado, superado, mas de repente parece que numa ligação inesperada, numa mensagem, num encontro casual, parece que ressurge de novo, reacendendo dores que você acredita já ter sido vencidas. Parece com vícios que você luta para vencer, você investe seu tempo, você procura acompanhamento, você procura pessoas, você procura... Cadê o pessoal que estava aqui? Falei para o Dimar me ajudar aqui, sumiu? Que isso, gente? Do nada, pastora. Do nada, o cara estava aqui, sumiu. Acho que nós ficamos, hein? Jesus. Existem coisas que parecem que retomam, né? Memórias traumáticas, quem nunca? Parece que você tem a certeza de que você pensa que já superou, tem a certeza, absoluta certeza de que você já venceu aquilo, de que você já superou aquilo, mas de repente você, ao ouvir uma música, ao ouvir uma canção, ao sentir um cheiro, ao ver uma fotografia,
você, por conta de alguns gatilhos simples ali, aquilo retoma, volta, e você começa a sofrer e sentir novamente por algo que você acredita já ter sido superado. Um exemplo muito próximo de nós, basta olharmos para a nossa cidade. A nossa cidade, todo ano, em alguns bairros, sofrem uma tragédia. Infelizmente, alguns bairros são tomados pela chuva, a água, ela inunda as casas. Enquanto isso, o povo ele entra em preocupação, em desespero, perdem suas coisas, muitos ficam sem lugar, sem roupas. Nossa casa, por exemplo, todos os anos ajudam pessoas que inclusive passam por essa dificuldade, e nós louvamos a Deus por isso. Mas quando a água baixa, quando aquilo passa, eles voltam, constroem novamente, compram novamente novos móveis, pintam novamente as suas casas, se reerguem, mas parece que no fundo existe algo que ecoa, e o que ecoa é exatamente uma mensagem: eu superei, mas no próximo verão, no próximo ano, eu vou passar por isso de novo. Eu passei, eu superei, mas o peso, o principal peso ali, o maior peso, parece que nem é a chuva, a água inundando tudo, é simplesmente aquela sensação de que eu venci, eu superei isso, eu passei por isso, mas o ano que vem vai bater de novo na minha porta. E parece que algumas pessoas, elas vão se acostumando com isso, elas vão vivendo, sobrevivendo, ou melhor dizendo, vivendo, vencendo, sobrevivendo. E alguns com algumas esperanças, outras esperança vai se esvaindo, porque ela vai se acostumando com aquilo. Talvez toda semana, talvez todo ano, talvez a cada 5 anos você enfrenta algo. Esse ciclo ele se repete. A ciência chama isso de recorrência. Basta olharmos para a biologia, por exemplo, células doentes se escondem, adormecidas, esperando anos para se multiplicar outra vez. Na física a mesma coisa, ondas que parecem ter morrido retornam, refletidas, carregando a mesma força de antes. Basta olharmos para a psicologia, memórias enterradas, que foram enterradas no subconsciente. Basta alguns gatilhos ali para, como eu disse anteriormente, você começar a reviver aquilo de novo, e começar a sofrer por algo que você acreditou em um momento ter vencido, mas de repente ele ressurge de novo. Na natureza, desertos que parecem mortos voltam a florescer. Então é bem verdade que na nossa vida existem esses ciclos. Parece que nós vencemos, mas matamos o gigante, cortamos a cabeça, mas parece que do nada ele ressurge e aparece de novo. Quem sabe eu estou pregando para alguém que está vivendo exatamente isso. Você chegou numa fase da sua vida e você está dizendo: esse gigante aí eu já venci lá atrás, esse problema aí eu já superei lá atrás, essa dificuldade aí, esse desafio eu já passei lá atrás. Mas parece que isso te assombra e volta novamente, você se depara com a mesma dificuldade. Só que eu tenho uma palavra de Deus para quem está com o coração aberto. A palavra de Deus essa noite para você que veio com seu coração aberto é: hoje é o dia que eu marquei para dar um basta. E qual é o basta? O basta é nunca mais. Há um decreto do céu sendo liberado sobre a vida de quem está com o coração aberto. Quem sabe eu estou pregando para alguém que chegou nessa noite com o coração apertado e dizendo: Deus, quando é que esse ciclo se encerra de vez? Deus, quando é que isso acaba de vez? Aí Deus está dizendo assim: hoje eu marquei um encontro para dizer nunca mais. Eu vou encerrar alguns ciclos na vida de pessoas que estão sofrendo e não sabem como prosseguir. Ao olhar para o texto, você talvez esteja se perguntando: Felipe, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? A pergunta é muito simples, a resposta é muito simples. Isso tem absolutamente tudo a ver com o texto que nós lemos. Porque o texto que lemos trata exatamente do momento em que o povo, depois de mais de 400 anos, 4 séculos, o povo agora ele finalmente experimenta o gosto da liberdade. Queridos, foram mais de 430 anos em terras egípcias, e boa parte desse tempo
é marcado por sofrimento, por lágrima, por choro, por humilhação. E agora finalmente eles estão livres, marchando para um novo destino. Mas nessa caminhada, e tem um ditado aí fora que diz que a alegria de pobre dura pouco, né? E parece que se encaixa perfeitamente com isso aqui. Porque depois de 430 anos, pastor Everton, o povo se vê agora totalmente livre. Mas ainda assim, parece que existe algo que ecoa de certa forma. E de repente, nesse percurso, eles se deparam com um obstáculo. Qual é o cenário, o obstáculo? À frente nós temos um mar, um problema, uma barreira intransponível. Ao lado, ao redor, nós temos montanhas que não nos dá margem nenhuma de qualquer tipo de escapatória. E atrás, o barulho ensurdecedor do povo de Faraó, os guerreiros de Faraó, os barulhos dos seus cavalos, dos seus homens. E aí a mensagem que ecoa talvez aqui é mais ou menos essa: a nossa alegria realmente durou muito pouco. Parecíamos que estávamos livres, parecíamos que estávamos libertos. Queridos, naquele tempo o carro de guerra era equivalente a um tanque de batalha hoje. Pensa comigo, eles estavam armados até os dentes, e eles estavam indo perseguir um povo que também estava armado? Não, nós estamos falando de alguém que vai, de um povo, de um exército que está indo perseguir um povo, e eu estou falando de um exército que tem séculos de treinamento e experiência em guerra. Então o que nós vemos aqui é exatamente o retrato da desproporção. Porque de um lado nós temos um império com séculos de experiência, treinamento em guerra. Do outro lado nós temos pessoas escravas. De um lado nós temos carros, cavalos e guerreiros treinados. Do outro lado nós temos famílias, nós temos idosos, nós temos criança desarmada, que sequer nunca pegou numa espada. É o retrato exato da desproporção. Só que é nesse cenário, exatamente nesse cenário, que o medo explode. Por que o medo explode, Felipe? Queridos, naquela época havia algo chamado a maldição do direito de volta. O que é a maldição do direito de volta? Na antiguidade, esse povo, eles não queriam apenas, a preocupação deles não era apenas em vencer uma batalha. A maior preocupação deles não era apenas em ganhar. Não, a maior preocupação deles era além disso. Os impérios, quando iam lutar, eles não queriam apenas vencer, eles queriam de fato dominar isso. E é como se eles mandassem uma mensagem mais ou menos assim: ó, nós estamos, o dia que vocês se levantarem, o dia que vocês conseguirem se levantar, se reerguer, saiba que nós temos o direito de voltar a buscar e escravizá-los novamente. Alguns exemplos históricos, e eu fiz questão de anotar. Os assírios, famosos por sua crueldade, eles tinham o costume de arrancar pessoas, povos inteiros das suas terras e espalhar pelas regiões, pelas terras. Isso não era apenas estratégia militar, isso era psicológico. Porque o que eles queriam ali era muito mais do que vencer uma batalha, uma guerra. O que eles queriam ali é tocar no psicológico. Era mais ou menos uma mensagem assim: ei, eu não quero que você crie raiz, eu não quero que você realmente tenha casa, eu quero que você entenda uma coisa: você está sendo livre, ok, só que saiba que nós temos o controle e o direito do futuro de vocês. A Babilônia, por exemplo, fazia algo parecido, mas quando ela invadia uma cidade, ela pegava os jovens mais fortes, mais capacitados e levava à corte. Foi assim com Daniel e seus amigos. Porque eles queriam muito mais do que apenas vencer. O que eles queriam era exatamente a sua identidade. Eles queriam a sua mente, a mentalidade. Eles queriam a cultura. E o Egito, Roma, por exemplo, por sua vez, depois de séculos, impunha o peso dos tributos. Roma, mesmo com pessoas, com soldados romanos, não havendo soldados romanos nas ruas,
O que eles faziam é exatamente colocar cobradores para gritar e dar um lembrete para o povo. Qual é o lembrete? Ei, vocês estão comendo porque Roma está permitindo. Vocês estão realmente livres porque Roma está permitindo. Vocês têm liberdade porque Roma permite. Mas saiba, nós podemos voltar. A qualquer momento nós temos o poder de voltar. O Egito, por sua vez, ele era um dos que dominava, era mestre nessa opressão silenciosa. Por quê? Porque não bastava ele ter o povo apenas moldando tijolos, trabalhando como escravos. Não, eles queriam colocar, implantar na consciência do povo a seguinte mensagem: ei, vocês podem até sonhar com liberdade, vocês podem até sonhar em ser livres, você pode até imaginar sendo livres, pode até imaginar, só que deixa eu te falar uma coisa: se um dia vocês conseguirem escapar, saiba que eu tenho o direito de ir atrás e tê-los de volta e voltar a escravizá-los. Isso é opressor, irmãos. E aí o povo, o texto que nós lemos, trata de um povo que ele sai e ele carrega consigo, parece que essa mensagem. Enquanto eles estão caminhando, livres, mas existe uma corrente, e essa corrente ela não está nos tornozelos, ela não está nos tornozelos, nos pulsos, nem nos tornozelos, nos pés, nas mãos, não, a corrente ela está exatamente na mente, no pensamento. E qual é o pensamento? O pensamento é: será mesmo que eles não vão voltar? Será mesmo que nós estamos livres? Será mesmo que eles não vão retornar? E aí eu acho fantástico isso aqui, porque é exatamente nesse momento que parece que tudo aquilo que eles mais temiam acontece, porque o Egito vem atrás. O Egito volta, e aí quando eu leio isso aqui eu fico maravilhado, porque não é somente uma estratégia de Satanás, não é estratégia do Egito, não, é o próprio Deus recalculando tudo e bagunçando aos nossos olhos, parecendo que estava fazendo uma bagunça, mas no mundo espiritual o que estava havendo era exatamente uma reorganização, realocando as coisas, colocando do jeito dos céus, porque ele sabia, ei, do jeito do povo podia fazer qualquer que fosse a estratégia, mas quando o céu decide intervir, aos nossos olhos, a nossa ótica até parece baderna, parece bagunça, mas Deus está dizendo: ei, não é bagunça, eu estou apenas colocando no devido lugar. Aí o texto diz: disse o Senhor a Moisés: Moisés, diga aos israelitas que voltem. Diga aos israelitas, porque nós vamos alterar a rota, nós vamos mudar a rota. E aí eu fiz algumas perguntas exatamente nesse texto, e eu queria compartilhar, aplicar algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e nós encerramos. Queridos, quando eu li esse aqui, se Deus chega para Moisés e diz para Moisés assim: Moisés, diga para o povo voltar, nós vamos alterar a rota, nós vamos mudar o percurso. Obviamente eles estavam indo numa direção. Então até o capítulo 14, o versículo 1, eles estão indo numa direção original. Qual é essa direção original? Era um caminho que ia margeando o Mediterrâneo, eles iam em linha reta. Esse caminho original era um caminho que, ao olhar, quem olhava nem imaginava que pudesse ter algum problema, algum imprevisto. Ao olhar humano, parecia ser um caminho na qual eles sairiam da área do território egípcio de forma tranquila, sem problema nenhum. Só que aí, a partir do versículo 2 do capítulo 14, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, para, nós vamos alterar a rota, nós vamos mudar a rota. Ah é, Deus, e para onde nós vamos? Aí Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, vocês vão para um lugar estratégico, vocês vão para um lugar que eu vou mandar. Porque Deus não chega só para Moisés e diz assim: Moisés, muda a rota. Deus é específico em levar Moisés para um lugar. E aí surgem algumas curiosidades contextuais aqui.
A primeira dela é exatamente esse lugar que Deus falou para Moisés e para o povo, Piairote. Aí Deus chama Moisés e diz: Moisés, Piairote. E outra, de frente para Baal-Zefon. Eu fiz duas perguntas. Eu perguntei: o que é Piairote? O que tem nesse lugar aqui? E ao entender isso aqui, eu comecei a perceber que essa cena aqui significava exatamente o seguinte: sair de linha reta, virar em direção a um beco sem saída. Ou seja, aquilo que parecia que estava simples, Deus decidiu complicar. Queridos, eu costumo dizer, Deus é esquisito, Deus não é gente. Porque aquilo que é normal, aquilo que estava indo tudo bem, do nada, parece, me permita, pastor, conjecturar, parece que Deus olha dos céus e diz: está tranquilo demais, eu quero adrenalina nesse negócio, eu vou dar uma complicada aqui. Aí Deus leva o povo para um lugar que é exatamente um beco sem saída. Irmãos, eu estou falando de beco sem saída. Eu estou falando de lugar que você olha, já era, acabou, não tem mais jeito, não tem saída, já era, literalmente já era, acabou. Você só sai dali num milagre. Aí Deus decide ir levar o povo para exatamente esse lugar, por desertos, pelo mar e por fortaleza. Eu imagino o povo olhando e falando assim: misericórdia, o que é que vai acontecer aqui agora? O que é que nós temos aqui agora? Porque o próprio Deus está conduzindo o povo a uma situação vulnerável e de propósito. Piairote significa algo como boca da liberdade ou fim do limite. O povo estava olhando e dizendo: beco sem saída. Literalmente, aos olhos humanos, beco sem saída. Mas na visão espiritual, Deus estava dizendo: vocês estão de frente da porta da maior virada de liberdade da história. Eu vou profetizar para quem está de mão levantada. Deus está dizendo: ei, aquilo que tu chama de beco sem saída, aquilo que você chama de cadeados que chave nenhuma abre, que você chama de correntes e que cada vez vai apertando mais e mais, Deus está dizendo: ei, você está olhando e no seu olhar humano, na sua incapacidade, nas suas limitações, você está enxergando algo sem saída, mas o céu te trouxe aqui para dizer: ei, essa é a porta da maior virada da sua história. Tem alguém comigo recebendo essa palavra? Reage. Nós gostamos de milagre, mas sabe qual tipo de milagre que nós gostamos? Aquele milagre que nós encontramos num beco sem saída, mas nós somos capazes de ainda enxergar uma frechinha. O milagre que nós gostamos, Tito, é exatamente o milagre que nós olhamos, e nós olhamos o beco sem saída, é quando nós entramos naquele lugar e falamos assim: eu quero um milagre. Mas o milagre que nós gostamos é exatamente esse. Está difícil, está complicado, mas tem um jeito aqui, tem um contato ali, tem uma porta ali. Eu acredito que Deus, Ele vai trabalhar de alguma forma nessas ferramentas aqui. Só que aí Deus te traz aqui para te dizer: ei, eu vou chegar pelo lugar que você menos espera. Levante a mão. Deus está dizendo para alguém: ei, você desenhou, você fez um plano, mas sinto te dizer, eu não vou percorrer esse plano. Eu tenho desenhado um plano, e acredite, o meu plano é melhor. Esses músicos não vai deixar eu pregar sozinho não, mano. Me ajuda aí, gente. É interessante demais isso aqui, porque eles estavam literalmente num beco sem saída. Só que aquilo que era beco sem saída aos olhos espirituais era exatamente uma porta da maior virada, Michele. Irmãos, porque é exatamente assim. Qual é a chave profética disso aqui, Felipe? Às vezes
Deus nos coloca exatamente em lugar onde tudo parece dizer que não. Deus coloca nós exatamente em lugares onde tudo parece ser o fim. Só que de repente Ele vem de onde você menos espera. Você não faz ideia de como, você não faz ideia do como foi, de quem apareceu, mas Ele está dizendo: ei, se você se dispor a ficar na minha presença, na minha obediência, eu te garanto, eu não vou deixar você, eu vou te sustentar. A segunda curiosidade textual que nós temos aqui é exatamente sobre Baal-Zefon. Felipe, quem era Baal-Zefon? Baal, o sentido da palavra Baal vem de Senhor ou dono. Zefon vem de uma palavra que significa norte, mas também pode remeter a vigiar ou observar. Baal, Zefon, pode ser traduzido exatamente como Senhor do norte ou Baal que vigia. Esse aqui é o Deus, é o Baal-Zefon. Baal-Zefon era um santuário pagão, era uma divindade cananeia, e os povos vizinhos e os egípcios acreditavam, sabe no quê? Que esse Baal-Zefon era exatamente o Deus que cuidava, que dominava e tomava conta dos mares e dos caminhos de fuga. Eles acreditavam e adoravam essa divindade, acreditando exatamente que esse era o Deus que dominava sobre tudo. Na região mar, um Deus marítimo, que governava e comandava esse lado exatamente dessa forma. Quem manda aqui nessa região aqui é o Deus Baal-Zefon. Caminhos de fuga, somente se ele permitir. Aí eu olho para o texto e vejo Deus conduzindo o povo de Israel exatamente para acampar de frente de um ídolo que comandava, de um ídolo dos inimigos. E aí, não sei se é só eu não, mas isso aqui me cheira desafio espiritual. Isso aqui me cheira desafio espiritual. Por quê? Porque humanamente falando, Cris, esse cenário aqui, essa era a pior escolha para o acampamento. Por que a pior escolha para o acampamento? Porque esse cenário aqui, havia mar na frente, montanhas ao redor, Faraó atrás e o santuário de Baal à frente. Parecendo que estava lá colocando como se fosse um lembrete: ei, aqui tem um Deus que governa, aqui tem um Deus que domina isso aqui. Mas aí, olhando isso aqui, eu vejo Deus exatamente conduzindo o povo nesse cenário, e é exatamente o cenário que Deus quis que o povo estivesse. Agora presta atenção, Baal-Zefon, você lembra das 10 pragas do Egito? As 10 pragas do Egito nada mais foi do que Deus decidindo confrontar cada um dos deuses, pois eles acreditavam em vários deuses. Aí Deus decide confrontar. Então as 10 pragas do Egito é Deus confrontando os 10 deuses. Cada praga simbolizava um confronto a um Deus. E Baal-Zefon era o único Deus que até o momento não havia sido confrontado. Então até parece, Cris, que eu olho isso aqui quando eu leio para o texto: tem alguém que está entendendo isso? Eu vejo como se Deus dissesse do céu: ei, eu não quero apenas abrir o mar, não, eu preciso ainda provar e mostrar que quem governa sobre todas as coisas sou eu. Minha é a glória. Aramandora e Assúria. Tem alguém para levantar as duas mãos e adorar aquele que governa sobre tudo? O que Deus estava dizendo é mais ou menos isso aqui: ei, foram 10 deuses confrontados, mas ainda tem um se achando o dono da parada. Eu preciso chegar lá, e antes de abrir o mar vermelho, eu preciso mostrar que quem governa sou eu. Levanta as suas mãos. Deus está dizendo: ei, quem governa na sua casa sou eu.
Quem governa lá nos seus negócios sou eu. Quem tem todo o poder, o domínio e o controle sou eu. Ei, o diabo está tentando te enganar e dizendo que a vaidade, que a enfermidade é que domina lá. Deus está dizendo: eu sou os médicos dos médicos, eu sou o juiz dos juízes. Quem governa e domina ainda sou eu. Isso aqui é poderoso. Isso aqui é maravilhoso. Porque Baal Zephon representa exatamente os bloqueios da nossa vida. Lugares que parece que não tem mais saída. Lugares que parece que não tem mais jeito. Lugares que parece que já não tem mais escapatória. Sabe aqueles lugares que você se vê e que o próprio diabo olha na sua cara e começa a zombar de você? E dizendo para você: mas tu não é crente não? Mas tu não é mulher de oração não? Tu não jejua não? Tu não vai para aquela tal de terça profética não? Tu não recebe palavra profética lá não? Deus não falou com você não? E aquela promessa que Ele te fez, o próprio inimigo parece que não confronta. Irmão, não é possível que é só eu. De vez em quando ele aparece e quer colocar o dedo na nossa cara e dizer: ei, tu não é crente não? Tu não é profeta não? Tu não prega não? Tu não canta não? Mas Deus está dizendo: eu marquei essa noite para dizer e mostrar que eu ainda governo sobre todas as coisas. Eu sinto o peso dessa palavra. Tem alguém comigo aqui? Eu preciso dar uma notícia. O céu tem um recado para o inferno. O recado é: ei, perdeu Satanás. Porque quem governa sou eu. Quem domina ainda sou eu. O diabo não estava entendendo, e o recado que Deus estava mandando era mais ou menos esse aqui: ei, num beco sem saída, onde parece que tudo terminou, onde parece que tudo acabou, onde o próprio Satanás olha, aponta o dedo na sua cara, tira sarro de você, é exatamente nesse momento, é exatamente nessa hora, nesse ambiente, nesse beco sem saída, que eu decido me apresentar. E eu acho maravilhoso, porque enquanto eu estava deitado, mergulhado nessa palavra, o Espírito Santo ministrou algo muito forte ao meu coração. E o que ele ministrou foi exatamente: ei, Felipe, diga para a minha igreja, porque nessa noite, em algumas pessoas, eu vou mostrar para eles que o cenário do maior confronto será também o cenário da maior vitória. Tem alguém ali para receber? Alamandora e Assária, levanta as duas mãos, levanta as duas mãos. Isso aqui é ambiente profético. Assim diz o Senhor: ei, se o cenário do maior confronto for ansiedade, saiba, aí também será o cenário da sua maior vitória. Deus está dizendo: se o maior cenário, o cenário do maior confronto, a crise financeira, saiba, eu vou te honrar. Será o cenário da sua maior vitória. Preciso encerrar, ó. Quando nós vemos o versículo 10, eu acho fantástico. Eu sou apaixonado pela Bíblia, muito, porque ao ler o versículo 10, nós vamos ver num momento, Marquinho, em que o povo ele está tão perdido, tão desesperado, que ele decide ir junto a Moisés e começar a reclamar para Moisés e cobrar de Moisés. Moisés,
Você está de sacanagem. Você só pode estar de brincadeira. Você tirou nós de lá para morrer aqui. Falta do que? De túmulo lá? Só pode ser piada, só pode estar de brincadeira. Irmãos, e não olha para mim com essa cara de que você acha e critica esse povo, não, porque esse povo representa exatamente eu e você quando estamos exatamente nesse momento. Exatamente o momento que nós olhamos e questionamos Deus, sim. E eu tenho certeza que se eu e você estivesse lá, com certeza, eu olharia para Moisés: Moisés, de verdade Deus falou contigo mesmo, cara? Isso é sério mesmo? Sinceramente, eu não vejo como. Eu não vejo saída aqui. Eu não vejo escapatória aqui. Mas aí, irmão, eu leio esse versículo aqui, o meu coração pulsa, porque é exatamente nesse momento que o Espírito de Deus toma a mente de Moisés. Ele é tomado por uma autoridade tão grande, e aí ele vai falar algo que nunca ninguém na história disse. Ele vai liberar algo que nunca nenhum reinado disse, nunca nenhum profeta disse na Bíblia. Não, ninguém disse o que Moisés disse. Ninguém declarou o que ele declarou. Nenhum povo viveu o que eles viveram aqui. Felipe, o que é que Moisés vai dizer? Michele, olha só, ele vai dizer: os egípcios que vocês estão vendo hoje, se prepara, nunca mais verão novamente. Olha para cá, o que Moisés está declarando é uma palavra profética. Não foi Deus que disse isso, não. Foi Moisés tomado pela unção, pela autoridade, e disse: ei, esses egípcios aí que você está vendo, fica tranquilo, nunca mais, 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 vocês verão de novo. Ai, irmão, eu não sei se você entende isso, mas isso aqui é tão maravilhoso, porque isso aqui não era Deus apenas abrindo, Adriana, o mar vermelho. Não, Deus não estava apenas abrindo o mar vermelho. O que ele estava fazendo, você lembra? Quando eu disse que existia a maldição do direito de volta, então quando ele está dizendo isso, era como Deus estivesse dizendo: ei, eu não estou apenas vencendo uma batalha, eu não estou apenas vencendo o faraó, não, 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 eu estou quebrando e tirando deles o direito de voltar a escravizar. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Não era apenas mais uma batalha qualquer, não. Era Deus dizendo: ei, eu não estou apenas vencendo como eu sempre venci, não. Eu estou exterminando e tirando deles o direito de voltar a escravizar. Ei, tem alguém para receber isso aqui? Deus está dizendo para alguém: ei, eu selecionei hoje esse dia, marquei esse dia para selecionar e dizer para algumas pessoas que hoje o diabo tentou com você em algumas áreas da sua vida, te bateu, te machucou, mas hoje será o último dia e eu estou exterminando. Aí nós olhamos para o mar que se abriu. Quando nós olhamos para o mar que se abriu, pastor Everton, a lembrança logo vem na nossa mente exatamente isso aqui. Que milagre! O povo passou em terra seca. O povo recebeu um livramento. Só que existe um outro olhar, porque para o povo de Israel era exatamente isso. Só que esse mesmo mar, isso é o que eu chamo aqui, pastora, do maior cemitério, é o Mar Vermelho.
Porque foi o lugar da maior passagem, do maior milagre, mas foi o lugar também que enterrou, teve o maior sepultamento. E esse enterrar aqui, querido, é exterminar de vez. Era Deus dizendo: ei, existem lutas e batalhas que são pedagógicas, existem problemas e desafios, lutas que você vai precisar continuar tendo, você vai precisar continuar enfrentando, para te ensinar, para te amadurecer, para forjar você. Mas existem alguns inimigos que eu extermino, porque são ciclos que eu decidi enterrar, e não quero mais que você volte para lá. Acho maravilhoso isso aqui, porque exatamente naquela noite, enquanto o povo estava passando em pés enxutos, parece que eu vejo no céu o próprio Deus escrevendo uma sentença que jamais poderia ser apagada. Qual é a sentença que o céu está escrevendo? A sentença é: Egito nunca mais, chicote nunca mais, escravidão nunca mais, choro nunca mais. Nunca mais. Tem alguém para receber essa palavra? Deus está dizendo: eu estou encerrando alguns ciclos. Nunca. E eu fecho aqui. Eu disse que Deus não é gente, Deus é esquisito. E é muito esquisito. Porque é exatamente isso que acontece. Como eu disse, existem inimigos que são exatamente necessários. Existem inimigos que são necessários para o seu crescimento, para você aprender a lutar, para você aprender a guerrear. Só que existe alguns que Deus encerra, e é como se eu estivesse mandando um recado: ei, esse ciclo se encerrou definitivamente. Irmãos, isso aqui é tão poderoso, que isso aqui nos mostra uma realidade, que de fato, enquanto estivermos aqui, teremos provas, teremos problemas, teremos dificuldades. Só que eu acho mais lindo esse aqui. Depois, se você encontrar na Bíblia, você me mostra. Porque depois desse episódio aqui, depois desse ciclo encerrado aqui, depois dessa palavra profética liberada aqui, depois desse decreto aqui, eu vou ver o povo de Israel enfrentando cananeus, filisteus, tudo quanto é tipo, jebuseus, tudo quanto é tipo de inimigo. Mas egípcio, acha aí na sua Bíblia se depois desse episódio o povo enfrentou egípcio de novo. Deus está dizendo: eu encerrei definitivamente, eu enterrei, e aquilo que eu encerrei, ninguém pode abrir de novo. A presença e a glória de Deus nessa casa. Levante as suas mãos. Se você pode celebrar Ele, diga uma palavra de louvor, de adoração. Abre a sua voz, a sua boca. Celebre. Eu estou pregando para alguém que está, quem sabe, há meses, anos, em ciclos que se vão, voltam, se repetem, lágrimas. Quantas vezes você deita no seu travesseiro e você começa a chorar exatamente por algo que você chorou e achou que tinha vencido lá atrás? Do nada parece que aquilo reacende de novo algumas dores, algumas coisas, e você não entende. Quantas vezes você tem que sair
ia entrar naquele consultório para reclamar do mesmo problema? Quantas vezes você tem que sair da sua casa e ir lá naquela farmácia para comprar um remédio pela mesma dor que você achou que teria vencido, a mesma enfermidade que você achou que teria vencido, superado, mas hoje Deus está dizendo: hoje eu marquei para dar um basta. Aramandora e Assária, você não vai chorar mais pela mesma dor, não. Você não vai chorar mais pela mesma enfermidade, não. Hoje eu decreto dos céus: nunca mais. Ó, a Bíblia é linda, cara, maravilhosa. Porque olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, literalmente, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, Michele, livro por livro, o nunca mais de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver livro por livro, o nunca mais de Deus. Prova, Felipe, prova. Gênesis: nunca mais a serpente teria domínio sobre o homem. Êxodo: nunca mais Israel seria escravo como foi. Levítico: nunca mais o pecado ficaria sem expiação, porque o Senhor estabeleceu o sangue no altar como sinal de perdão. Números: nunca mais a geração incrédula que murmurou entrou do deserto, entrou em Canaã, porque o juízo de Deus sepultou a incredulidade na areia. Deuteronômio: nunca mais haveria confusão quanto à bênção e a maldição, porque o Senhor declarou: pus diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, querido. Como eu gostaria de passear com você livro por livro, mas o tempo não nos permite. Mas eu fiz questão dos livros históricos. Eu fico com Josué: nunca mais Jericó se levantou contra Israel, nunca mais. Nos poéticos eu fico com Jó: nunca mais o fim de Jó foi igual ao seu começo, nunca mais. Dos profetas maiores eu fico com Isaías, porque nunca mais Jerusalém seria chamada abandonada, porque o Senhor a renomeou. Dos profetas menores eu fico com Joel, porque nunca mais o Espírito ficaria restrito a poucos. Deus prometeu: ei, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu fico com João, pastora, porque foi lá que nunca mais a morte teve a última palavra, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a Atos. Eu fico com Atos: nunca mais os discípulos foram fracos, nunca mais, porque permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido de... Das epístolas em geral eu fico com Romanos, porque é exatamente lá que diz: nunca mais a condenação para os que estão em Cristo. Irmão, isso aqui é para você voar dessa cadeira, porque eu cheguei exatamente onde eu queria. Eu dei essa volta toda para apontar para alguém. Para onde? Para aquele último dia. Porque Apocalipse, eu sou apaixonado, porque no Apocalipse lá tem nunca mais. Nunca mais o que, Felipe? Nunca mais tristeza, nunca mais choro, nunca mais dor, nunca mais desespero, nunca. Levante as mãos, se coloque sobre seus pés. Uracandarabia, suralamandaraia, sai. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que anseia por esse dia? Tem alguém que espera por isso? Há um decreto do céu dizendo para alguém: nunca
Levante as suas mãos, vai. Isso. O diabo tá doidinho. O diabo tá doidinho. O diabo tá doidinho. Nunca mais. Nunca mais. Como esse, sem sentir essa presença, nunca mais. Chama, chama, mais uma vez, queremos ver que seja agora isso. Levanta as mãos, vai, querido. Ah, que ambiente gostoso. Ah, que presença gostosa. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Deus está encerrando ciclos, prisões, medos, dificuldades. Deus está botando ponto final.
aqui na frente. Uramandarayassúria. Vem aqui, vem aqui. Isso. Aramandoraiassúria. Tu não pediu para Deus falar contigo essa noite? O que eu vou dizer parece até simples demais, mas Deus está dizendo assim: Felipe, diga para ela que eu estou vendo todas as vezes, quando ela coloca a cabeça naquele travesseiro, ela faz uma pergunta, e a pergunta é: Deus, por que isso? Deus, por que de tudo isso? Ela mandou a Yassária. Mas Deus diz assim: Felipe, diga para ela que eu marquei essa noite para dizer para ela que eu vi o que aconteceu. Mas diga para ela: não quebra a aliança que você fez comigo no altar, porque eu não quebro a minha aliança com você. Aramandora Yassária. Assim diz o Senhor: ei, o homem te decepciona, mas eu jamais te decepcionar. Pastora Diária, abraça ela, abraça ela. Isso, isso. Deus está colocando um ciclo, encerrando um ciclo. Alamandora Yassária. Tu não chora mais pela mesma coisa, viu? Uracandarária, Suralamandara Yassá. Levante as suas mãos, vai. Levante as suas mãos, vai. Vai, vai, vai com força lá em cima, vai. Barulhos de cadeias, de correntes quebrando essa noite aqui. Não sei se tem alguém que acredita nisso, mas o Espírito Santo me faz um som de correntes caindo, quebrando. Deus está dizendo: pessoas que estavam sendo prisioneiras, aprisionadas, hoje eu estou liberando o decreto. Nunca mais. Deixa o céu
a mesma coisa. Pessoas que estavam sendo paralisadas e não conseguiam fluir, não conseguia, porque existia bloqueios, travas, pelas investidas de Satanás, pelas tentativas do inimigo. Deus, nesta noite, Pai, tomados pelo mesmo Espírito que invadiu a mente e a boca de Moisés, e ele disse que nunca mais o povo veria aqueles egípcios, nós profetizamos, nunca mais essas correntes, nunca mais esses bloqueios, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quem acredita nisso, joga as duas mãos